Este tema é muito aliciante, mas como temos aqui apenas 15 minutos, vou abordar isto em 5 pilares. Primeiro, a relação entre o Executivo e o Legislativo. Estamos à busca de um equilíbrio ou evitar com que haja uma supremacia do Executivo sobre o Legislativo. 5 formas que eu quero abordar esta questão. Primeiro é a forma de eleição dos deputados, ou a forma de eleição da Assembleia da República. Segundo, as questões orçamentais, né? Dinheiro. O terceiro é a questão da produtividade da Assembleia da República. A quarta é a questão da iniciativa legislativa. E, por último, a relação ou o papel da sociedade. Primeiro, como toda a gente sabe, na Constituição da República, o artigo 169 estipula como é que um deputado chega e senta naquela cadeira. É a partir das chamadas listas plurinominais. Isto é, você faz parte de uma lista de um certo partido. E as pessoas votam na lista sem saber que você está escondido por detrás daquela lista. É como se fosse uma espécie de uma boleia oculta, não é? Quando nós éramos miúdos, normalmente quando a gente via aqueles carros com atrelado e tal, nós nos saltávamos para o atrelado e ficávamos lá pendurados e o motorista não se apercebia que estava alguém empoleirado lá atrás. Então é mais ou menos assim como um deputado chega, entra na Assembleia da República e se senta. E este problema levanta outra coisa. É que não se exige a partida nenhum critério específico ou nenhum esforço particular para você chegar e sentar e dizer que é deputado. Logo, quem está ali sentado deve obediência a quem manda na lista. Então, exigir depois que o deputado seja imparcial, seja probo, tenha iniciativa, tenha produtividade, estes elementos ficam elementos secundários, porque a primeira e a mais importante preocupação do deputado é agradar aquele que manda na lista. E, sobretudo, quando começa a pensar que pode renovar o seu mandato. Então, o que mais importa é a lista, é o partido e não o deputado. Então, se a gente de fato quer um certo equilíbrio entre o executivo e o legislativo, é preciso pensar como é que esta pessoa senta lá, como é que ele chega ali. Bom, muita coisa se pode dizer sobre isto. Qual é a proposta em concreto? Há muitas ideias, há muitas teorias à volta disto. Mas eu sou muito favorável a começarmos a pensar nas chamadas listas uninominais. Quer dizer, como acontece no Brasil, nos Estados Unidos, o deputado apresenta-se, ele diz que você vai eleger o Venâncio, vai votar no Venâncio, não na lista A, B, C do partido X, Y e Z. Temos que começar a pensar nisto. Há quem diz que vamos fazer uma forma transitória às tais chamadas listas mistas, quer dizer, uma parte dos deputados eleitos por via da lista plurinominal, outros deputados eleitos pelas listas uninominais. Bom, mas estão aqui lançadas a primeira dimensão que eu acho que é importante refletir nela, senão nada feito. A segunda dimensão orçamental. A lei orgânica da Assembleia da República, o artigo 15, diz que a Assembleia da República tem autonomia financeira. Mas o que acontece é que, primeiro, a Assembleia da República debate e aprova em resolução o seu próprio orçamento. Quando o governo apresenta o Orçamento Geral do Estado, não considera, não leva em conta o orçamento aprovado por resolução da própria Assembleia da República. Atribui valores diferentes e não sequer se preocupa o que a Assembleia da República deu como prioridade. Esse é o primeiro ponto.
Portanto, a autonomia financeira da Assembleia da República é cosmética, não é real. Depois, a execução orçamental é outro problema. Depois de aprovar um orçamento que não respeita o que a Assembleia quer, na altura da execução, a Assembleia da República é um pedinte e que se humilha perante o Executivo. Se este não for desmachado, tudo o que a gente for a discutir é apenas um exercício de entretenimento. Portanto, é importante que a autonomia financeira da Assembleia da República não seja só cosmética, seja real. A Assembleia da República tem que aprovar o seu próprio orçamento e o governo, se quiser colocar questões, tem que negociar com a Assembleia da República, não impor. E a execução tem que ser feita pela própria Assembleia da República, não precisa. Para comprar uma cadeira, tem que ir pedir ao Ministro das Finanças disponibilidade. Para reparar um ar-condicionado, tem que pedir ao Ministro das Finanças disponibilidade. Isto não funciona. E digo isto à Assembleia da República, eu acho que isto também é válido também para o Poder Judicial. Mesma coisa. Dizem que os juízes gostam de estar numa boa, nas cidades, não querem ir ao campo, não sei o quê. Você vai ao campo, o juiz é um capacho do secretário de Estado. Para ter a sua casa mobilada depende do secretário de Estado. Para ter a sua segurança depende do secretário de Estado. Então não pode. A execução orçamental, a aprovação e execução orçamental deve ser verdadeiramente autônoma. Produtividade dos deputados. Esta é uma questão extremamente importante. Eu, por acaso, eu tenho ouvido, ainda era comentador de televisão, eu via toda a gente a falar que, na Assembleia da República não se produz nada, os deputados só estão lá a dormir, não sei o quê. Bom, quando são as pessoas, no geral, os leigos, a dizer isso, eu digo que é compreensível. O que me preocupa às vezes é até ver estudiosos e académicos também a usar a mesma linguagem. E isso me preocupou muito. Então quando eu estava na Assembleia da República, uma das coisas que eu fiz, que eu fui relator, como se diz, né? Bati o recorde, sou o único moçambicano que foi relator de 2 bancadas. E em 2 mandatos consecutivos, né? Então, quando eu fui relator, eu preocupei-me em saber se havia histórico na Assembleia da República de relatórios que as bancadas fazem no fim de cada sessão. Notei que, na generalidade, todas as bancadas não fazem nenhum relatório. Termina uma sessão, não há relatório nenhum. Então, introduziu relatórios em cada sessão para entender como é que a minha bancada está a produzir. Por exemplo, só de 2020, isso são dados que eu tenho, os relatórios são produzidos, quem quiser eu posso passar. De dia 13 de janeiro de 2020 a dia 28 de fevereiro de 2022, passaram 4 sessões da Assembleia da República. A Assembleia da República, entre propostas de resolução, propostas de lei, projetos de lei, aprovou na globalidade 157 documentos dos seus atos. Né? Destes 157, só 6 é que eram projetos da própria Assembleia da República. Significa 3% é o que a Assembleia da República produz. 97% da iniciativa legislativa não é da Assembleia da República, não é dos deputados. O governo pode apresentar todo tipo de propostas que quiser, não há problemas nenhum com o impacto orçamental. Mas o deputado, que tem função primordial, produzir leis para apresentar uma proposta, uma iniciativa legislativa, já tem uma arma apontada a dizer que você não pode aumentar a despesa com isso. Isto tem que ser alterado. Portanto, isto tem que ser absolutamente revogado, isto. Portanto, a função do deputado, se não for produzir leis, é para produzir exatamente o quê? Está aqui uma proposta concreta em relação a esta matéria. Por fim, há também uma dimensão desta questão que não passa essencialmente por olhar pelos deputados ou olhar pelo executivo. Como é que a nossa sociedade encara
esta questão da supremacia do Executivo em relação ao Legislativo. Porque se a Assembleia da República é uma Assembleia representativa do povo, então significa que a atividade da Assembleia da República, em nenhum momento, nós como povo ou como população podemos dizer que isto é um problema deles. Não é. Porque ser uma Assembleia representativa nossa significa que tudo o que eles fizerem, em determinada forma, nós estamos identificados, estamos linkados a isso. Aqueles que são bancários gostam de dizer, estamos indexados a isso. Então, como é que a sociedade olha para isto e como é que se coloca? Claro, há muitas barreiras legais que foram colocadas. Por exemplo, para fazer uma iniciativa legislativa, o cidadão comum não tem base legal para fazer. A Constituição da República, penso que o artigo 192, diz que a iniciativa legislativa cabe a quem? Cabe ao Presidente da República. Até o governo tem também aquilo, competência para a iniciativa legislativa, e depois os órgãos lá dentro da Assembleia da República. Bancadas parlamentares, por aí fora. E os deputados. Cidadão comum não pode apresentar uma iniciativa legislativa. Tem que pedir apadrinhamento. Ou uma bancada, ou a Presidente da Assembleia da República. Mas isso é uma limitação para nós? Eu acho que não. E hoje eu trago aqui um exemplo para mostrar como é que nós temos que agir como sociedade. É importante que a gente use instrumentos que possam despoletar um processo para responsabilização. Senão todo o debate que estamos a fazer é nulo e de nenhum efeito. Agora, vamos encontrar limitação na lei, porque eu não posso fazer isso como pessoa. Então, eu aqui queria apresentar-vos um exemplo, que eu acho que é o que nós temos que fazer no futuro. Hoje, eu fui submeter um ofício à Presidente da Assembleia da República, doutora Margarida Damugita Lapa, um ofício que solicito a ela, nos poderes que tem e no âmbitos procedimentais e regimentais, que ela possa colocar esta proposta para discussão nas bancadas e no plenário. E qual é a proposta? É a proposta de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar a probidade na gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ou como muita gente conhece, Sustenta. Então temos um instrumento legal e que eles têm que reagir em relação a isto. Fui submeter também à Procuradoria-Geral da República, também, se há indícios criminais ou de gestão danosa, levei todas as provas que eu pude recolher, fui submeter hoje ao procurador, a dizer, tem um problema de Sustenta que é tão discutido aí, estão aqui as provas e a fundamentação de que isto é um caso e que tem fortes indícios de ser um crime público. Então, o procurador tem trabalho, a Assembleia da República tem trabalho. Tem alguns deputados que estão aqui. Se pudessem defender essa proposta lá, eu agradecia. Então, olha, muito obrigado. Ana Malala. Muito obrigado, senhor, por ser interventivo. Obrigado.